OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. É um prazer enorme estar com vocês aqui no Terraço Itália, mais um almoço palestra. E hoje temos um convidado muito especial, que é o nosso querido economista Sérgio Valli, que tem um currículo extremamente extenso e vou resumi-lo de uma forma muito simples. É um orgulho para um professor ter tido o Sérgio Valli como aluno brilhante, né? O que mais um professor pode esperar? Alunos brilhantes. Então, é formado em Economia pela FEA USP, mestre e doutor, mestre em Economia, doutor em Relações Internacionais, economista-chefe da MB Associados, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, enfim, professor de Economia, brilhante economista, participa de vários programas de TV. Quando o assunto é extremamente difícil, é o Sérgio que é chamado pelo pessoal aí da televisão e da rádio. Tem vários artigos em várias revistas. Então é um prazer enorme, Sérgio, você ter aceito o nosso convite e estar conosco nesse almoço de hoje. Passo a palavra para você. Obrigado, professor. Prazer é meu. Agora, no último ano, especialmente nos últimos anos, especialmente no último ano para cá, o cenário internacional começou a ficar tenso também com as coisas relacionadas ao Trump, né? O que vai ser o governo dele, o que ele vai fazer, ele vai dar sequência a todas as mudanças que ele está fazendo agora, o que isso significa. Se antes a gente tinha um certo pessimismo e dificuldade com as coisas do Brasil, agora a gente adiciona um certo pessimismo e dificuldades com as coisas americanas. Eu nunca imaginei na minha vida que a gente ia chegar e falar, olha, estou preocupado com os Estados Unidos, no sentido mais estrutural. Não no sentido de uma recessão simples, que sempre foi usual da gente se preocupar com os Estados Unidos. Tem uma coisa mais de fundo, mais profunda que está acontecendo ao longo dos últimos anos e que o Trump é um elemento dessa história e que está aprofundando esse processo de preocupação com a economia americana, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje nesse sentido. Opa! Aqui muda. Ah, é para cá, perdão. Então, começando com o cenário internacional, tudo que está acontecendo com o Trump agora, com o governo americano, a gente fica com a ideia, vai gerar uma recessão profunda, vai gerar uma desaceleração grave na economia americana, na economia mundial. Quer dizer, eu acho que a questão que a gente menos precisa se preocupar é se vai ter uma desaceleração muito profunda. Vai ter uma desaceleração, já está acontecendo isso, né? As revisões que saíram agora do FMI, a mesma coisa na OCDE, em todos os números que estão saindo, são crescimentos mais baixos. Não vai ser o 3,3% que estava sendo esperado, vai ser alguma coisa certamente abaixo de 3% de média. Mas por hora, por enquanto, nada muito dramático. A gente está falando de uma economia americana que sai dos seus quase 3% para 1,8%. 1,8% é ruim, potencialmente recessivo no curto prazo, esse número significa, mas não é nada dramático. A questão aqui não é de PIB, a questão é toda estrutural do que o Trump está fazendo, né? E depois a gente vai falar do Brasil, esse número de 2, que muito provavelmente vai ser próximo disso. Mas veja, tudo que o Trump está fazendo, tudo que a gente está tendo de efeito da guerra tarifária agora, está fazendo com que a gente tenha uma desaceleração de crescimento. Nada mais natural. E não dá para ser diferente, né, pessoal? Trump entra como presidente e faz esse movimento tarifário desde o início do ano. Isso aqui é a média de tarifas de importação dos Estados Unidos contra o mundo, desde o início do ano até agora. Essa última aqui foi os 50% de tarifa que ele deu no aço, né, em cima dos 25% que ele tinha antes. Então, esse excesso de mudanças tarifárias que a gente está vivenciando agora é absolutamente prejudicial para qualquer tipo de empresa que quer comercializar, que quer negociar. Você causa uma incerteza muito grande em termos de produção e em termos de repasse de preço. Vou esperar essa tarifa cair para eu passar o preço ou eu já passo agora? É o que a gente tem vivenciado ao longo dos últimos 3 meses. E veja, a cabeça do Trump não é uma cabeça estratégica, tática, longe disso. Então ele vai acordar num dia descontente com algum movimento de algum país e vai aumentar a tarifa contra aquele país.
A gente viveu isso nos últimos dias. Teve a tarifa de 50% no aço, teve a tarifa de 50% contra a Europa, era para ser em junho, passou para julho. A gente vai vivenciar isso ao longo dos próximos 4 anos. Então, todo esse estresse de 3, 4 meses que a gente está passando, coloca isso para 4 anos. É muito ruim. É muito ruim. Né? Não só o sentido da tarifa em si, o que significa um país que sempre foi de alta liberdade econômica e tarifária, de repente está no processo de você se tornar cada vez mais protecionista. Né? O sinal para o mundo disso é absolutamente catastrófico. E vai ter repasse de preço, né? Isso já está acontecendo. Esses dados aqui, alguns que eu vou trazer, é do Yale Budget Lab, que é um instituto de pesquisa da Universidade de Yale, muito bom, que desde que o Trump virou presidente, várias dessas instituições estão fazendo análises, e o de Yale é bastante interessante porque é completo, faz uma sinalização bastante interessante, importante e grande de impactos em várias áreas da economia. E aqui a gente está vendo que eles estão colocando de impacto de preço que a gente vai ter de curto prazo e de longo prazo, em diversos itens, né? Eu não coloquei tudo aqui, que a lista é enorme. Você vai ter impacto de preço em insumo, você vai ter impacto de preço no produto final. Não tem alternativa. Né? Mesmo que você demore para ter esse repasse, a gente não sabe exatamente o que vai ser essa tarifa final, essa tarifa média, a gente vai ver isso acontecer ao longo dos próximos meses, dos próximos anos. Né? E, na verdade, pessoal, isso já está acontecendo. Esses 3 professores de Harvard aqui, aliás, Harvard, né? É o exemplo do que significa a política geral do Trump, está atacando a principal universidade americana, né? Não faz absolutamente nenhum sentido econômico isso, mas enfim. Eles fizeram uma separação com dados diários que eles estão acompanhando na economia americana, e eles conseguem identificar de preços domésticos, importados, o que está acontecendo no dia a dia. E o que está acontecendo? Eles fizeram a separação do que é o preço doméstico, que é a linha azul, e o que é preço que vem da China, do México e do Canadá. Obviamente, a China, por conta do impacto tarifário maior, a gente está vendo um impacto de preço mais relevante no geral. Quando você junta todos os países importados, a gente vê claramente o efeito da China aparecer. Né? Quase a maior parte do efeito que a gente vê em preço internacional nesse momento está vindo da China. Então, você tem o preço doméstico que está relativamente estável, mas o preço do importado chinês está subindo com força. Então, a tendência é a gente ver uma parte disso aparecer nos preços agora em maio, junho e julho, provavelmente. Né? Vai ter algum impacto inflacionário disso que a gente está vivenciando agora do Trump, com as consequências de taxa de juros também. A gente está falando de algum impacto de curto prazo de preços. O Fed, que estava pensando em começar a baixar a taxa de juros, ele vai demorar para fazer isso acontecer. Né? Ele vai estar no cenário de que essa queda de juros vai demorar ainda mais para vir. E qual a consequência disso, adicional, para esse consumidor americano que sofreu esse impacto de tarifa nos últimos 3 meses? Ora, se tem um repasse acontecendo via insumos, via produto final, via inflação, é uma renda disponível que essa população está perdendo. E o Instituto de Yale fez um cálculo para a gente tentar entender o que é essa perda, no final, para o consumidor americano esse ano. $2.500 que você pode ter de perda de renda disponível para o americano médio. E aqui é o americano médio. Quem perde mais é quem é mais pobre, que perde bastante, e quem perde menos é quem é mais rico. Eu acabei não trazendo aqui essa separação por faixa de renda. Mas $2.500 de renda anual perdida é muita coisa. Você vai deixar de ter possibilidade de comprar outras coisas por conta do impacto tarifário que você está tendo agora. Então, você está falando de uma perda de bem-estar no final para esse consumidor americano, com implicações que são inflacionárias e com implicações que a gente vai ver na eleição do ano que vem. Tem uma eleição que vai ser bastante complicada para o Trump, de Senado e Câmara, e essa insatisfação da população que já está aparecendo nos números, né, a gente vê de forma grande e recorrente nos últimos meses, a população americana, seja democrata, seja republicana, mostrar uma insatisfação aos caminhos que o Trump está sinalizando. Né? Isso tende a se acumular por conta dessa visão e desse cenário de que tem um Trump que não vai mudar. Ele vai continuar errático e instável ao longo dos próximos anos. O que o Trump quer com essas maluquices todas? Ele quer uma coisa que não vai acontecer. Não tem sentido de pensar em acontecer. Pelo caminho que ele quer fazer. Ele quer ser isso aqui. Isso aqui, eu trouxe aqui alguns gráficos de um economista que eu gosto muito, e aqui recomendo, alguns de vocês devem conhecer, que é o Richard Baldwin.
Ele, para mim, hoje é o melhor cara de economia internacional, né? Ele escreveu um livro agora sobre a tarifa, os efeitos da tarifa do Trump, 130 páginas, super recente, super bom, falando o que está acontecendo, né? Dando a visão dele do que está acontecendo, né? O que o Trump quer fazer? O Trump quer trazer indústria de novo para os Estados Unidos. Ok, fair, justo você pensar nisso, né? Mas será que esse é o caminho, de fazer aumento tarifário dessa forma para conseguir trazer a indústria de volta? Ou será que é um investimento em tecnologia como o Biden começou a sinalizar fazer com o programa que ele fez de incentivo a semicondutores? Será que não é isso que os Estados Unidos deveriam focar? Uma economia que fica rica é uma economia mais industrial ou é uma economia mais de serviços? É uma economia que, em geral, é mais de serviços, não é uma economia industrial. A China está no caminho ainda industrial. Em tese, esperamos, quem sabe, ainda está muito longe, ela num dia possa virar uma economia de serviços. Está longe disso. Mas não tem sentido pensar numa sociedade que o país vai enriquecendo e vai perdendo essa participação da indústria e vai ganhando participação de serviços, que é o grande foco da economia americana, você querer replicar isso aqui. 1/3 da indústria mundial é chinesa, que ela conquistou ao longo dos últimos anos. Você pega os 9 países seguintes, dá 1/3. E desses 9 países seguintes, pessoal, a maior parte, obviamente, é Japão e Estados Unidos, que 30 anos atrás era 40% da indústria mundial. E a China estava lá embaixo, era nada. Então, o Trump é saudosista, né? Num grau assim, ele quer voltar a esses tempos áureos de uma indústria que era forte, de 20% da economia mundial. Mas faz sentido isso? Quer dizer, os Estados Unidos deixou de ganhar emprego porque se perdeu a indústria? Absolutamente não. Ganhou emprego de outra qualidade de serviços. Você perde numa indústria do meio oeste, você ganha por conta de qualidade de bem-estar em outras áreas. A economia já mostra isso há muito tempo. O Trump não entende. É uma falta de entendimento mesmo muito maluca. Tem aquele jornalista Bob Woodward, que foi do Watergate, lá nos anos 70, ele fez um livro sobre o Trump no primeiro mandato, que chama Fear, Medo. E o Bob Woodward, o que ele conta lá? Ele conta a todos os economistas que trabalhavam com o Trump, trazendo informações assim, um dia atrás do outro. Presidente, isso não está funcionando. Se eu fizer isso, a economia americana vai para o outro lado, a indústria vai cair, vai acontecer, mostrando dados atrás de dados. O Trump virava e falava, eu não acredito nisso aí, minha cabeça é velha, eu sou antigo, eu não vou mudar. Como é que você faz com um presidente que pensa dessa forma, tem o poder absoluto como tem hoje, porque ele domina a Câmara e domina o Judiciário, e pensa cada vez mais de forma errada em relação a essas coisas? Né? É difícil imaginar que a gente vai ter, e eu vejo muitos colegas falando, não, passou o susto todo agora, a gente vai voltar à normalidade. Né? Ele aumentou a tarifa, as coisas vão acontecer como ele quer, vai voltar ao normal. Muito pelo contrário, não vai acontecer nada do que ele quer. Aumentar a tarifa, gente, não vai melhorar o déficit em conta corrente americano. Déficit em conta corrente está relacionado a outras coisas, está relacionado à relação poupança e investimento. Você tem que atacar por outro caminho. Você tem um déficit em conta corrente forte nos Estados Unidos, um déficit comercial forte, que a economia americana tem crescido recorrentemente. E esse déficit comercial não tem vindo da China. A China aprendeu nos últimos 10 anos que, Estados Unidos é um país agora protecionista. Porque antes era o Partido Democrata que era mais protecionista. E o Partido Republicano sempre foi o partido mais liberal. De repente a gente chega, a China olha em 2017 e fala, Estados Unidos agora é protecionista. Qualquer partido que esteja lá, você tem lideranças políticas que são mais protecionistas do que eram no passado. Por que eu, China, vou continuar focando minha estrutura de comércio tão intensamente com os americanos como foi no passado? Isto já começou a mudar nos últimos 10 anos. Não é que de repente agora a gente vai ter uma mudança e a China, né, vai começar a olhar para outros países com mais intensidade. A gente já está vendo isso acontecer há 10 anos. A gente vê por isso aqui. O déficit comercial, mesmo depois do Trump com a China, se manteve, mas aumentou com o resto do mundo. Estados Unidos, depois da pandemia, cresceu com força. País que cresceu com força, não faz nenhuma mudança em investimento e poupança, você acaba tendo que trazer de fora. E o déficit comercial com o resto do mundo cresceu com muita intensidade. Não veio da China, veio do resto do mundo. Não à toa, o Trump viu esses números aqui e falou, eu tenho que atacar não só a China, mas o mundo inteiro. E veio a ideia dos 10% para todo mundo de partida, né? De base, né? Porque a gente tem aí uma ideia de tarifas diferentes que vai surgir a partir da cabeça dele. Mas esta questão tarifária, que é importante, que é relevante, que é uma mudança histórica de padrão americano, eu não vou dizer que é uma gota no oceano,
mas é um elemento entre tantos que a gente está vendo de mudança estrutural da economia americana. E eu vou citar 2 aqui só de uma lista potencial que a gente poderia falar. Uma é a questão, que aí entra também uma coisa que vai além do Trump, que é do Partido Republicano, que é uma insistência e uma dificuldade de entender o que é ciência, o que é inovação, o que é educação, o que é investir em ciência básica, o que é investir nas universidades americanas. A gente está vendo um exemplo disso agora, quase o exemplo máximo com Trump atacando as universidades, especialmente Harvard. A Nature faz todo ano um ranking das principais universidades do mundo, em termos de pesquisa acadêmica, em ciências naturais, especialmente. E o ranking que saiu agora, em fevereiro desse ano, das 10 principais universidades, em pesquisa acadêmica especificamente, não em todo o resto que você pode ter de pesquisa. Harvard está em primeiro. Mas olha as outras 9. São todas chinesas. Absolutamente todas. E se você desce aqui mais, é quase tudo chinesa, até lá embaixo. Então, assim, a China tem dificuldades enormes, tem uma situação fiscal absolutamente ruim, tem uma crise de mercado imobiliário, tem uma situação de baixo consumo que precisaria mudar e também tem dificuldade, é um regime autoritário, é um regime politicamente difícil, tem enormes dificuldades. Tornaria inviável, olhar do ponto de vista histórico de longo prazo, esse país ser o grande líder do mundo, né? Mas, de repente, os Estados Unidos começam a fazer políticas erradas atrás de políticas erradas. Não é que a China, de repente, virou um candidato natural a ser essa liderança. É porque você tem dificuldades com o país que é o líder natural. Então, o que eu vejo cada vez mais com os clientes nossos, a gente, por conta lá da MB, da MB Agro, a gente tem muito cliente do agro, cada vez mais a gente vê uma presença sistemática e consistente da China, em termos de falar, olha, você comercializa muito com a gente em dólar, mas faz sentido continuar fazendo isso em dólar? Depois a gente volta aqui. Deixa eu ir para esse gráfico aqui que eu acho que é relevante nesse momento. A gente está falando de um país, que comercializa com a Ásia 250 bilhões de dólares por ano. E a gente comercializa com os Estados Unidos 60, 70 bilhões de dólares. E está estagnado. Com a Ásia está subindo. Mais 5 anos isso aqui vai para 300 bilhões. 300 bilhões contra 60 bilhões. É natural a gente pensar, isso já está acontecendo, a gente começar a pensar em alternativas. Vou fazer esse comércio em dólar ainda? Não é mais aquele safe haven que sempre foi no passado. Vou pensar em começar a fazer outras moedas. O yuan é um candidato muito natural. O yuan digital, eu acho que está vindo nesse momento. Não vai substituir, obviamente, todo o dólar, que os Estados Unidos vai continuar no mundo, mas tende a crescer gradativamente. Eu vejo aí no cenário de talvez 10, 15 anos, por conta disto estrutural, não é a questão tarifária, é a questão estrutural americana que a gente está vivenciando, e tem a parte principal que eu não falei ainda, que a gente vai falar, que é a fiscal, 30%, 40% dólar, 30%, 40% yuan digital, e 30%, 40% o resto. Ien, euro. Ontem o Blanchard lançou um manifesto para os europeus, né? O Blanchard é francês, um dos grandes economistas que a gente tem no mundo, para reativar com intensidade os eurobonds. Nesse momento que as treasuries estão enfraquecidas por conta do movimento americano. Vai acontecer, vai virar uma alternativa viável? Não é assim, não é da noite para o dia, a gente sabe as dificuldades da Europa. Mas o que a gente coloca é que os Estados Unidos, aquela ideia de um país hegemônico, né? Histórico, o excepcionalismo americano, né, que sempre foi colocado, será que é tão excepcional assim do ponto de vista econômico? Você começa a olhar alternativas, que a gente começa a ver cada vez com mais intensidade. Então, pessoal, e aí a gente vai para a parte principal, que é a seguinte, e aqui eu pego de novo do Richard Baldwin, que fez essa sequência aqui que eu acho excepcional. Esse mal-estar não é de agora, essa insatisfação do mundo, especialmente da parte rica do mundo com o que está acontecendo, vem de longe. A gente teve um crescimento forte até os anos 70, os anos 80, renda estagnou, produtividade começou a desacelerar,
desigualdade de renda começou a crescer com intensidade, essa população começou a ficar insatisfeita. A gente viu bolsões, partes dos Estados Unidos perdendo emprego, perdendo renda. A gente vê a história de Detroit, né, que sempre é usada a história de Detroit, como falou, olha como o meio oeste americano afundou. Detroit, aliás, está sendo reconstruída, né? Nos últimos anos mudou radicalmente, está virando uma cidade de serviço, é outra coisa hoje. O pessoal esquece de falar essa parte, né? Foi destruída, mas está sendo reconstruída. Então, você tem um mal-estar de uma população que junta as redes sociais aqui no meio, fica vocal, começa a falar, começa a reclamar. As soluções reais são tóxicas, são difíceis. Você precisa aumentar imposto, você precisa cortar gasto, você precisa mexer no bolso. Difícil isso, né? Politicamente, especialmente nos Estados Unidos, você precisa ter a anuência dos dois partidos para isso acontecer. Nunca é fácil, não tem acontecido. Última vez que a gente viu os dois partidos se juntarem para fazer algo fiscal real nos Estados Unidos foi no Clinton, em 93, quando ele virou presidente. Os dois partidos se juntaram, fizeram ajuste fiscal. Foi a última vez que isso aconteceu. De lá para cá, só desajuste. Isso não funciona. O que os políticos fazem? Opa, a gente precisa de alternativas rápidas, fáceis, que possa dar uma ideia de solução. O que eu faço? Vou para a proteção, vou para o protecionismo. Jogo uma tarifa, vai diminuir a importação do produto chinês, a minha região que está sendo afetada não vai ser mais afetada. É um pensamento mágico, né? E aí está tudo resolvido. Não funciona, a proteção não ajuda, o mal-estar persiste. O que você faz? Você dá mais tarifa. Você continua o ciclo, que é o que o Trump tem feito. Toda hora que não está funcionando, o que ele está fazendo? Vou dar mais 50% para a Europa. Vou de 50% para o aço. Ele vai viver disso até o final do governo dele, porque ele não entende, não vai conseguir entender a base do problema essencial. E aí o que acontece? A gente vai para a próxima rodada, que eu adorei o nome que o Richard Baldwin deu para isso, ele chama protecionismo performático. Porque o Trump é um homem de televisão, né? Então ele aparecer com a tábua dos 10 mandamentos tarifários lá, que ele apresentou no dia 2 de abril, né? Aquela coisa que é muito mambembe, né? Vamos combinar, eu nunca imaginei que os Estados Unidos ia aparecer um presidente no gramado com uma tábua que ficava o vento tirando toda hora. Esse é o protecionismo que o Trump quer, vir para a imprensa e falar, estou dando 100% de tarifa contra o filme que entra nos Estados Unidos. Veja, não é esse o problema. E toda hora ele está fazendo isso. Porque essa segunda parte aqui é relevante, o performático, dando a ideia de que vai ter uma solução. Agora, o que precisa dar a solução, e por isso eu sempre tenho brincado que os Estados Unidos está cada vez mais parecido com a América Latina, sempre era a ideia de que o resto da América Latina fosse ficar parecido com os Estados Unidos, né? Cada vez mais o norte está ficando, só falta conquistar o Canadá agora, né? A gente já conquistou os Estados Unidos, já virou parte da América Latina, e ficou parte da América Latina, basicamente, entre várias outras coisas que o Trump está fazendo, por uma preocupação que a gente, economistas que a gente sempre olhou o Brasil e sempre esteve preocupado e continua preocupado, que é isso aqui, questão fiscal. A gente está falando de um país que tem um déficit de 2 trilhões de dólares, 7% do PIB. A estrutura fiscal americana já é enxuta. O gasto público americano já é enxuto, não é um estado de bem-estar social europeu. Você gasta muito e tributa muito. Eles gastam relativamente pouco e tributam relativamente pouco, comparado com o resto do mundo ocidental. E ainda assim tem um déficit. Por que tem um déficit? Por duas coisas. Ao longo dos últimos anos, a população americana foi envelhecendo. Isso é do mundo. Você vai gastando mais com a população que está envelhecendo por conta dos programas sociais. Esse gasto está subindo. E eles fizeram vários cortes de impostos nos últimos anos. Especialmente em 2017, quando o Trump virou presidente, ele fez o corte de imposto corporativo. Todos nós gostamos de corte de imposto, quem não gosta, né? Mas a questão é, funcionou? Ele cortou o imposto para gerar crescimento, produtividade, aumento de PIB, emprego, etc. Saíram vários estudos para ver, isso aconteceu? Não, nada, não teve aumento de emprego. Não teve aumento de produtividade, não teve aumento de PIB, não teve aumento de nada. Teve aumento de uma coisa só. É isso aqui. Você cortou receita, perdeu receita, o déficit continuou crescendo. Veja, o déficit começou a crescer no Trump. Subiu com intensidade na pandemia, depois voltou e continuou subindo. Porque o Biden também não reviu nenhuma dessas políticas. Então, quando a gente olha para frente, isso aqui é o efeito do pacote de 2017, calculado pelo CBO, que é o órgão do Congresso americano para fazer as estimativas fiscais.
E o que eles apresentam para a gente? Esse ano era para o pacote fiscal de 2017 sair de cena. O Trump está fazendo o quê? Não vai sair de cena, ele vai continuar. Ora, se ele vai continuar, o imposto vai continuar cortado, ele ainda quer cortar mais imposto, né? Ele não quer parar aí nos 20%, ele quer cair mais esse imposto. Só com o que a gente tem hoje, sem as novidades que estão vindo agora, no programa que ele está lançando, que está para passar na Câmara e no Senado, só com isso, você tem 5 trilhões de dólares de déficit a mais nos próximos 10 anos. Só com isso que a gente já tem, tirando o que vai ter. Então, para um país que já tem uma dívida de 100% do PIB, e que aí são os gráficos do BCA que fizeram esse cálculo, se você adiciona, mantém o que tem agora, só mantém o que tem agora, não faz mais nada, não faz nenhum outro tipo de corte, em alguns anos a dívida pública americana vai passar de 200% do PIB. E o pagamento de juros em cima dessa dívida, já no final dessa década, deve ir para 5%, 6% do PIB. Isso é muito América Latina, né? A gente conhece muito isso aqui no Brasil. Pagamento da dívida, dos juros da dívida ser extremamente elevado. 6%, 7% é o número que a gente conhece aqui na nossa economia. Os Estados Unidos está caminhando para isso. Esta questão fiscal é a base do que a gente está vendo acontecer hoje de preocupação dos mercados, de olhar, olha, como é que você vai financiar esse déficit? Como é que você vai resolver esse déficit no futuro? Terça-feira teve o Nouriel Roubini, que vocês devem conhecer, ele esteve aqui no Brasil, ele fez um discurso num evento que teve do Estadão na terça-feira, e fez um discurso que é o oposto do que eu estou falando aqui, tá, pessoal? Extremamente otimista. Porque qual a visão dele? Você tem um choque de tecnologia enorme agora, você tem um boom de tecnologia, isso vai crescer receita enormemente, você vai resolver a questão fiscal de uma forma natural por conta disso, e está tudo resolvido. Agora, a questão não é só a tecnologia. A China também está fazendo investimento em tecnologia da mesma forma. Ele deu de barato que a China está muito atrás na competição com os americanos. E não é bem assim, né? Então, eu acho que esta questão fiscal está muito por trás do que a gente está vendo de preocupação dos mercados, que, olha, é uma questão estrutural mais profunda. Isso aqui é difícil de lidar, de resolver. E não está sendo nada feito para, de fato, resolver. Só para piorar. O que acontece? Juros longos sobem, dívida encurtada, que é o que a gente tem visto acontecer com os Estados Unidos, que é o padrão brasileiro, né? Entra numa situação fiscal de crise, o que acontece? Encurta a dívida, aumenta a taxa. A gente está vendo isso acontecer nos Estados Unidos. Os americanos estão perdidos, né? Não sabem o que está acontecendo. Não, a gente sabe muito bem, a gente já vivenciou isso tantas vezes, está vivenciando de novo agora, a questão fiscal está por trás. É difícil entender e entrar na veia de que isso aqui é a base real que precisa ser mudada, e você precisa ter um esforço político muito grande para isso acontecer. Não tem esse esforço político, porque o Trump está lá e ele está com outra visão completamente equivocada, errada e contrária. Então, a gente vai continuar vivendo momentos de tensão com os Estados Unidos nos próximos anos, que significa volatilidade, significa queda de PIB, recessão, não é isso, pessoal. Mas é um cenário que 2025, nos livros de história lá no futuro, a gente vai ver 2025 foi o ano que os Estados Unidos deixou de ter aquela visão do excepcionalismo, de ser o país hegemônico completo e que não tem alternativas. De novo, veja, fala que a China como alternativa, mas não é uma alternativa brilhante. Mas os Estados Unidos também está deixando de ser a alternativa brilhante que sempre foi. Eu vejo muitos dos clientes falar, olha, vamos testar? Né? Não testar uma nova moeda, não testar um financiamento diferente, dado tudo isso que está acontecendo, essa ideia de que você olhar para os lados, para a Europa, para a China, isso começa a crescer com intensidade. Os Estados Unidos está deixando de ser o porto, né, sagrado, suave, que sempre foi na sua história. Consequência disso foi a queda de nota, que a gente já começou a ver acontecer, a Standard Poor's já tinha feito, a Moody's já tinha feito, a Fitch já tinha feito, a Moody's foi a última agora, isso vai continuar acontecendo. Cada vez que a nota das agências cai em relação à dívida americana, cada vez mais essa dívida tende a ficar mais cara. Onde entra a gente nessa história? Já começando a linkar um pouquinho aqui com o Brasil. Eu sou otimista, pessoal, com a gente aqui. Sou pessimista com as coisas domésticas, questões fiscais sempre mal resolvidas. Mas veja, por conta desse gráfico que eu mostrei para vocês, esse processo de aproximação brasileira com a Ásia, com a China, já está acontecendo há muito tempo, há 10 anos, não é de agora. E os chineses olham os Estados Unidos, já tinham uma insegurança, tem uma insegurança que vai só crescer, vai ser cada vez maior. Nesse sentido, o espaço de presença brasileira no comércio chinês só vai crescer.
A gente vai exportar mais soja, a gente vai exportar mais milho, a gente vai exportar mais carnes cada vez mais nos próximos anos. Não tenho dúvida disso. Ah, Sérgio, não está acontecendo agora com intensidade. Veja, isso é um processo de longo prazo. Não é de curtíssimo prazo, até porque se for agora, você não tem produto específico para lançar. Você tem alguma soja adicional que foi para a China, mas você não consegue substituir completamente a China nesse momento. Você vai no final do ano. Eventualmente, se continuar a guerra tarifária como está agora, a China olhar com intensidade, quando for a safra americana, olhar com mais intensidade aqui para a gente. Mas essa é uma tendência de longo prazo, a gente se aproximar cada vez mais da China nos próximos anos. Agora, é uma via de mão dupla, a gente vai cada vez mais também importar da China. Os 10 principais produtos que a gente exporta para a China são commodities. E pessoal, olha isso aqui, essa aqui é a lista dos 10 que soma, não vou somar aqui quanto que é, mas os demais produtos são 5,9, num total de 94 bilhões de dólares. Quer dizer, os 10 principais produtos que são commodities é praticamente tudo que a gente exporta para a China. É basicamente commodity, 95% é commodity. Agora, o que a gente importa, que é produto industrializado no geral, isso aqui a gente vai começar a ampliar com intensidade. A gente vai desviar um comércio que tradicionalmente, historicamente foi americano, para cada vez mais começar a importar da China. Produtos que eventualmente a gente nunca imaginou que fosse acontecer, máquinas hospitalares de tomografia, ressonância, que a gente sempre pensou em GE, Siemens, Toshiba, etc. A China hoje tem equipamentos de melhor qualidade que os europeus e americanos, que entregam resultados muito melhores, com preços melhores, com manutenção melhor. Por que não vou importar e testar esse produto? Avião, está começando a acontecer a mesma coisa. Então, a gente está ampliando a possibilidade de trocar de um comércio que sempre foi industrial muito intenso com o resto do mundo, com a Europa e os Estados Unidos. A gente vai ampliar essa importação que vem da China cada vez mais. Vai mudar muito o saldo comercial? Acho que o saldo comercial vai ampliar, tá? O efeito aqui é mais positivo em termos de exportação de commodities do que qualquer outra coisa. Então, nesse sentido, é ruim para o mundo, obviamente, é ruim para qualquer um que está acontecendo nos Estados Unidos, mas a gente está num país e está num continente, pessoal, que, vamos combinar, geopoliticamente não é relevante, para a gente ser bondoso no termo, né? Está no fim do mundo, a gente não tem questão militar, a gente não tem questão de invadir ninguém, a gente tem só coisas que o mundo quer, que são commodities, minerais raros, lítio, tudo que a gente exporta de commodities. Então a gente é um ativo para o mundo, com energia renovável, que a gente está produzindo com intensidade também nos últimos anos. Então a gente junta tudo isso, eu tenho uma visão otimista, olhando desse ponto de vista do Brasil dentro do mundo. É como se o mundo tivesse se aproximado da gente, ficado parecido com a gente. E aí você olha esse cenário e fala, olha, estamos bem. O mundo está cada vez mais parecido com a gente no final. Então, eu sou otimista com o que a gente pode vir aí de Brasil pela frente, no cenário internacional, em termos de exportação, em termos de presença lá fora, né? A gente está sentindo isso no agro com intensidade. Movimentação dos chineses de ampliar a importação cada vez mais do agro da gente. Não só de curto prazo, mas fazer operações que são de longo prazo, mais estruturais, em troca dos Estados Unidos. Isso está acontecendo com muita intensidade, tá? E aí a gente entra no Brasil. Esse efeito do agro, esse ano, safra espetacular que a gente está tendo agora, deu esse efeito. De novo, a gente vai ter um crescimento muito atrelado à agropecuária. Está crescendo até agora, no começo do ano, 17%. Quando a gente vê a série longa, agora o Banco Central tem o PIB aberto mensal por setor, olha o agro. O agro era alguma curva linear, né? Está virando uma exponencial. Está acelerando nos últimos anos, no pós-pandemia, com muita intensidade, né? A indústria praticamente não recuperou o que perdeu da época da recessão da Dilma em 2015, 2016. Né? Os serviços recuperou alguma coisa, mas pouco em relação ao pico que tinha sido atingido. O carro-chefe do crescimento tem sido o agro. Vai continuar sendo. A gente está falando de um setor que é quase 30% do PIB. A gente pensa no setor, nas contas nacionais, é 7% do PIB. A gente junta serviços, indústria, logística, a gente está falando de quase 30% do PIB que vem do agro. Tem impacto aqui que não é trivial, especialmente do ponto de vista regional. O agro vai bem, toda vez que o agro vai bem, o que acontece com o interior? Cresce com intensidade. A gente está vendo de novo isso acontecer. Centro-Oeste está voltando a crescer com intensidade. O PIB de março do Centro-Oeste cresceu 11%. Basicamente por conta do efeito do agro. Esse é um ano que, por conta das commodities, o interior vai muito bem
e o resto do país, pensando aqui a gente, São Paulo, tem esse efeito das commodities que afeta a indústria aqui, e tem efeito de juros. Aí não tem jeito, a gente está falando de um juros que está em 14,75, vai subir um pouco mais provavelmente, tem toda uma discussão agora se vai subir ou não, eu acho que vai para 15, fica em 15 durante muito tempo, ninguém gosta de juros, né? Mesmo que não suba, fica em 14,75. Eu já estou falando aqui de subir 0,25 no máximo, né? Mas vai ficar nesse patamar, né? Começa a cair no final do ano, não tem espaço para muita queda, porque a gente tem um cenário inflacionário ainda complicado, a gente vai falar disso depois, né? Então, é um interior forte e vigoroso, com efeito das commodities, mas São Paulo, as regiões litorâneas, com uma dificuldade maior que a gente vai ver por conta do efeito de juros, né? Essa é a minha estimativa de crescimento do Centro-Oeste esse ano, olhando o PIB regional, vai ser quase 7% de crescimento no interior, enquanto o Sudeste, o Sul, né, todas as outras regiões tendem a ter alguma certa desaceleração. Aqui eu trago um ponto importante, que a gente sempre fala da economia do interior, que está indo muito bem, mas tem implicações sociais interessantes também. Primeiro, lembrar que a renda per capita da região hoje é a maior do país. Passou ali o período da pandemia, ou pós-pandemia, o Centro-Oeste ganhou o título de maior renda per capita. Obviamente tem o Distrito Federal aqui que distorce um pouquinho, né? Mas não é só efeito do Distrito Federal. Esse ganho recente é muito do que veio das commodities. E o Norte e o Nordeste com a renda per capita lá embaixo. Quando a gente vê o rendimento médio mensal, e aí em valores, claro, o Distrito Federal está lá em cima. Mas olha as regiões do Centro-Oeste, e obviamente as regiões do Sul sempre foram elevadas junto com São Paulo, né? Você tem um efeito das commodities que está ajudando enormemente a distribuição e o crescimento de renda dessas regiões do interior, né? Os 3 estados estão subindo com força nos últimos anos. Quando a gente olha a participação de Bolsa Família, por estado, dentro dos domicílios no país, a gente vê os estados do Nordeste com uma dependência ainda muito grande de Bolsa Família. Você pega Maranhão e Piauí, mais de 40% das famílias recebem Bolsa Família no estado. E a gente vê lá embaixo, o Sul, obviamente, com participação menor, e o Centro-Oeste também com participação menor. E o mais interessante, o índice de Gini, que é a desigualdade de renda. Hoje, e na verdade há muito tempo, Santa Catarina tem a menor desigualdade de renda do país. Logo na sequência está o Mato Grosso. A gente vê cada vez mais essa ideia de você tem a fazenda, a parte industrial que está crescendo, mas a população também de renda mais baixa, acabei não trazendo aqui, está tendo um crescimento de renda importante acontecendo nessas regiões e está fazendo com que a desigualdade de renda nessas regiões acabe caindo com intensidade, né? Nesse momento, com esse efeito que a gente está tendo das commodities, algum resquício da política fiscal dos últimos anos. E aí, pessoal, acho que tem um efeito intangível, subjetivo, digamos assim, das reformas que a gente tem feito nos últimos 10 anos. Começando lá com Temer. A regra do teto foi desmontada no meio do caminho, mas teve a da Previdência, que tem um efeito macro, tem reforma trabalhista, tem um conjunto de reformas que ajudam um pouco a explicar um pouco dessa dinâmica residual de crescimento positivo que a gente está tendo agora, né? A gente junta essas 3 coisas em um juros que talvez não subiu na intensidade que deveria subir para trazer a inflação de fato para a meta, né? Ela está num patamar que vai trazer, manter em 4,5%, o teto da meta, mas não vai trazer para a meta. A gente vê esse impacto. Taxa de desemprego em abril, que em geral sobe, caiu para 6,6%, um número baixo. A gente inicia o segundo trimestre, depois de um primeiro trimestre muito bom, que teve um crescimento forte, basicamente por conta do agro, inicia um segundo trimestre ainda resiliente, ainda forte, com uma dinâmica de mercado de trabalho muito boa. A taxa de desemprego dessazonalizada continua caindo. A massa de renda, que é a soma do emprego, da renda, vezes 12 meses, o tamanho de renda que a gente tem na economia, está subindo, não parou de subir desde o pós-pandemia. É uma linha reta e continuou subindo nos últimos meses. Tem um efeito de consumo aqui que é importante, que dá sustentação para essa ideia de um crescimento esse ano que está caminhando para ser acima de 2%. Né? Foi 2,9% no primeiro tri, eu estou com 2,6 agora no segundo, desacelera lentamente nesses trimestres, no quarto tri eu não coloquei aqui, mas é 1,6, para dar 2,2 de crescimento nesse ano. Olha, o que está vindo no segundo trimestre agora, talvez a gente possa surpreender um pouquinho aqui. É um crescimento que vai ficar 2,2, entre 2,2 e 2,5 no final, né? Com o agro sendo o elemento de maior crescimento, de maior expansão nesse ano, sem sombra de dúvida, né? E o resto vai ter uma desaceleração muito clara, muito evidente ao longo desse ano.
Os juros já começam a impactar, de certa forma, o crédito. A gente vê gradativamente, é uma linha muito pontilhada, mas crédito, concessão real de crédito, pessoa física e pessoa jurídica, desacelerar. A gente vê a concessão de crédito para veículos, mercado de longo prazo, que depende de juros, começar a desacelerar com um pouco mais de intensidade, com o efeito natural, e inadimplência subir. Isso era o efeito esperado e natural. Juros está subindo e inadimplência, a gente imaginava que fosse começar a subir esse início de ano e está acontecendo. Né? A pessoa física está subindo até com uma certa força nesses últimos 2 meses, a pessoa jurídica também com uma certa intensidade. E aí teve a novidade em março do crédito consignado do setor privado, que entrou com força em termos de valores, em termos de volumes, que é isso aqui. Historicamente, a gente está falando de 7,8, entre 7 e 8 bilhões de reais de concessão real, de crédito consignado setor público e quem é INSS. A gente está falando agora no setor privado que explodiu nos últimos 2 meses, especialmente no último mês, e está caminhando para ficar nesse patamar que a gente tinha antes. Eu fiz uma estimativa no escritório, se isso aqui chegar para um patamar que tende a ficar, por conta do tamanho da população, um pouco maior do que esse 7 bi aqui, e ficar consistente nesse patamar, você pode ter um impacto de crescimento de PIB de até 1 ponto percentual este ano e ano que vem. Eu ajustei o PIB ano que vem, em parte, por conta disso aqui. Eu estava com 1% de PIB ano que vem, vai ser pelo menos 1,6%. Está caminhando para ser talvez 2%. O consignado aqui tem um papel muito grande. Não é pequeno o que está acontecendo aqui. Isso aqui atrela uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, na parte final, que é a política. Eu já estava conversando com o Érico antes sobre essas coisas. A gente está falando de um presidente que está juntando várias políticas que são vistosas do ponto de vista político, né? Isenção de imposto de renda, crédito consignado privado, PED meia, FGTS, teve a tarifa social elétrica, vai ter política do Minha Casa Minha Vida. É um conjunto amplo que está sendo colocado, que termos de propaganda, depois a gente vai falar sobre isso, pode ajudar o presidente lá na frente. Isso aqui é um dos elementos que ajuda no real, em termos de crédito adicional que está sendo colocado no sistema, mas ajuda do ponto de vista de mudança de percepção da população em relação ao presidente. Olha o espaço que tem para crescimento. A gente está falando de um estoque de crédito pessoal no Brasil que é 700 bi. Uma parte importante disso, do crédito pessoal, é o consignado, 67%. Só que a maior parte é INSS e setor público. Está começando a subir agora o privado. Ainda é só 6% do total. Aqui tem um espaço enorme de crescimento ainda, de aumento deste estoque de crédito aqui. Isso é crescimento, mas além de crescimento, isso também é isso aqui, é a inflação. A gente está vendo um governo que nos 2 primeiros anos fez o quê? Política fiscal com intensidade, gasto público na veia, PEC da transição, teve aumento de salário do funcionalismo, Bolsa Família, etc., teve esse efeito do gasto no crescimento, nos 2 primeiros anos. Não consegue mais fazer política de gasto, porque tem restrição fiscal muito óbvia, muito clara. Começa a fazer o quê? Vou para o outro lado, política microeconômica de estímulo, que é o que ele tem feito desde o final do ano passado. Muitas dessas políticas com a vista grossa do Haddad. O Haddad olha muitas dessas e fala, não fui eu que fiz. Isso foi feito no Palácio, não tem nada a ver com isso. Algumas ele gosta mais, algumas gosta menos, mas claramente ele está ficando fora destas medidas estão sendo colocadas com intensidade para um efeito eleitoral e político muito claro, muito evidente no ano que vem. Agora, você joga a agricultura, que está crescendo com intensidade, joga as políticas de estímulo que a gente tem agora, a gente está pagando o preço disso. Inflação está em 5% ainda em maio, com IPCA 15, a semana que vem só IPCA, não vai ser muito diferente disso aqui. Então a gente chega na metade do ano com inflação em 5%. O teto é 4,5%, a meta é 3%. Para chegar de 5 para 3, não está no horizonte de curto prazo isso acontecer, tá, pessoal? Esse 14,75 que a gente tem é para manter a inflação no teto, em 4,5%. Não mais do que isso. Olha o efeito que a gente tem desta demanda e serviços, a inflação de serviços é essencialmente ligada à expansão de demanda. Olha como está a inflação de serviços nesse momento. Não para de subir, está caminhando para quase 7% em 12 meses. É muito alta. Então, assim, o trabalho do Banco Central, vim com essa história, vamos parar agora de subir, fica, ok, beleza, tudo bem, combinado, mas é para manter uma inflação no teto. A gente pode discutir, e vocês podem eventualmente pensar, mas Sérgio, 4,5 não está bom? 4,5, país emergente, pobre, 4,5 de inflação está ok, né?
O ministro já passou por processos de inflação, que sabe que tem que tomar muito cuidado com essa história de que um pouquinho de inflação é um lubrificante, não tem problema. E eu acho que o problema principal aqui não é nem só a magnitude da inflação. A gente está falando de um sistema que está ali brincando com o teto e persistentemente acima do teto. E qual credibilidade você coloca para esse sistema de meta se toda hora o governo e o Banco Central está extrapolando esse teto? Você perde reputação, você perde credibilidade do sistema. Então, isso é ruim para o Banco Central. Ele sinaliza que, olha, eu estou contente com 4,5, mas veja, sua meta não é 4,5, sua meta é 3. O que você vai fazer em relação a isso? Não vai fazer nada, mas a gente vai continuar com essa percepção de perda de credibilidade no Banco Central. O que pode ajudar esse ano na inflação? Pode ajudar essa inflação a desacelerar, ficar nos 5% ou eventualmente até um pouquinho mais baixo do que isso, né? Se aproximar do teto. Acho que não dá para ser 4,5, mas entre 4,5 e 5 está caminhando. A alimentação. Safra está vindo muito bem. Esse meio de ano agora, o pessoal da Agro lá faz um acompanhamento que é espetacular. A gente deve ter deflação na inflação de alimentos em junho, julho e agosto. Está vindo muito bem. Então, uma inflação de alimentos que no começo do ano a gente olhava e caminhava para ser em torno de 8%, até um pouco mais do que foi ano passado, está caminhando para ser mais baixo do que 7%. A gente eventualmente vai revisar isso aqui, talvez vai ser uns 6%. Ou seja, é alto ainda, mas em relação ao que era 8%, melhora um pouco. Você consegue manter aquela inflação no 4,5% a 5%. Que tem suas implicações políticas e sociais também, né? Para quem quer tentar se reeleger no ano que vem. Mas a alimentação, com a safra que está vindo agora, os impactos nos preços, tende a ajudar bastante, tá, pessoal? É a única coisa que talvez a gente vai ter de efeito positivo. Então, com isso, inflação nesse patamar, no teto, eu não consigo ver uma queda consistente de Selic, tá? Fica agora no 14,75 ou no 15, é uma dessas duas, não vai sair disso. Fica até o final do ano. Eu não vejo o Banco Central chegando ano que vem caindo juros, ano eleitoral que vai ser tão tenso. Eu vejo ele começar a cair um pouco agora, estende ainda na primeira do começo do ano que vem e fica em 13,5. E esse 13,5 aqui, pessoal, está muito sob júdice, digamos assim, porque o mercado vai chegar no ano que vem e vai falar o quê? Eu quero saber de 27. Quem são os candidatos, quem vai ganhar e que mudança fiscal vai ter para 27. Por quê, pessoal? A gente chegou no ponto na questão fiscal agora, que é o que eu quero colocar nesse ponto, que a gente sempre fala da chegada do abismo no Brasil, né? A gente chega no abismo, olha com vontade de pular, com uma intensidade, mas a gente dá uns passos atrás, tá? De novo a gente está chegando nisso. E de novo é o fiscal que está por trás. A gente em pouquíssimos anos não vai ter mais gasto discricionário no Brasil, porque vai ser tudo ocupado pelo gasto obrigatório. A gente tem uma dificuldade crescente em como aumentar a arrecadação, de uma forma organizada e socialmente que todo mundo entenda e aceite. Ora, se você tem uma limitação muito clara e evidente de carga tributária e você tem uma dificuldade muito clara na estrutura de gastos, a gente vai ter que afetar essa estrutura de gastos com muita força. Eu tenho dificuldade de achar que vai ser agora com muita intensidade nesse pacote que está para sair. Acho que vão tocar em algumas coisas que são relevantes, mas com profundidade, o que a gente precisa e vai precisar tocar em 2027, desvinculação do salário mínimo da Previdência, pensar numa reforma da Previdência adicional, os mínimos constitucionais de saúde e educação. Eu ouvi muito nesses últimos dias o burburinho de Brasília falando que não vai ser tirar os mínimos de saúde e educação, vai fazer uma unificação dos mínimos estaduais. É aquelas coisas, né, meninos, que a gente sabe que o governo, quando não quer fazer, acha um caminho do lado para não afetar exatamente o que precisa. Agora, se mexer na questão de gastos estruturais nesse momento, à véspera de um processo eleitoral, que em um ano, na verdade, já está intenso agora, vai estar tão presente, eu acho muito difícil a gente pensar num grande caminho inicial de ajuste fiscal aparecendo agora, há um ano da eleição. Acho difícil, não é nem pelo Haddad, eu acho que o Haddad está lá com uma boa vontade de aproveitar os caminhos e aparecer, olha, tem isso aqui. Mas não sei se o Congresso vai dar de bandeja isso, ele fala que quer, mas tem dificuldade de acreditar que ele vai dar de bandeja isso. E tem o Palácio, tem as dificuldades do próprio Palácio, não é só o Lula, né? O entorno do Lula hoje é um pouco mais arisco, digamos assim, do que era no passado, para ter esse entendimento do que, olha, mudou o cenário, a gente precisa fazer uma coisa mais grave, mais concreta. Vai fazer? Vai acontecer? Não vai. Porque a gente precisa, pessoal, o déficit estrutural no Brasil, nos cálculos do IFE, é muito alto.
Foi 1,4% do PIB em 2023, passou para 1,7% do PIB ano passado. O estrutural é aquilo que você tira as receitas não recorrentes, e eu listei algumas aqui que o IFE colocou, né? Antecipação de dividendos da Petrobras, tudo aquilo que a gente viu que é uma vez só, isso aconteceu ano passado, não vai acontecer de novo, você tira isso, né? Qual que é o estrutural? O estrutural é um déficit alto, que é essa linha laranja. Foi 1,4 em 23 e subiu ainda mais ano passado. Um ano em que o déficit normal, oficial, caiu. Então, a gente tem uma questão estrutural muito profunda por trás aqui que a gente precisa mudar. Não vai ajustar isso no terceiro ano de mandato. Eu acho, espero, 27, quem quer que seja Lula ou seja algum Bolsonaro que vier, a gente vai falar daqui a pouco de política para animar aqui o cenário, a gente vai ver um cenário que qualquer um que estiver lá vai ter que parar tudo e falar, olha, temos que pensar num ajuste fiscal mais significativo do que a gente teve até agora. Caso contrário, a gente entra num cenário mais complicado. Eu não vou falar que vai repetir 15 e 16, acho que não é para tanto, que 15 e 16 tinha lava-jato, tinha outras questões mais profundas. A gente não tem isso agora. Mas entra num ciclo de preocupação crescente com o fiscal que está pior do que era em 15 e 16. Com uma dívida que é muito maior do que era em 15 e 16. Precisa de medidas muito mais complexas agora, né? Vai acontecer? Não sei se vai acontecer, né? E aí a gente entra na questão política. Este gráfico estrutural de taxa de juros, Selic em 2019 chegou a 6,5%. Que sonho, né? É alta ainda, mas 6,5%, dado o nosso histórico de juros, está muito bom. E chegou por quê? Porque a gente fez um conjunto enorme de reformas nos anos anteriores que ajudou isso a acontecer. Regra do teto, mudança no BNDES, reforma trabalhista, o início da discussão da Previdência, mudança total de cenário. Taxa de juros estrutural começou a cair, chegou a 6,5% em 2019 e 2% em 2020, por conta da pandemia. Para fazer essa queda de juros acontecer de novo, a gente precisa recuperar esse espírito reformista na parte fiscal, de uma forma mais estruturada, para a gente pensar a Selic cair. O que eu estou falando aqui, com tudo que está vindo, está acontecendo, vai ser difícil ver essa Selic cair com intensidade, tá? São anos de taxas de juros ainda elevadas por conta deste processo inflacionário de curto prazo que a gente tem que lidar, e com esta questão estrutural fiscal que está mal resolvida, e não sei se vai ser integralmente resolvida em 2027. Eu queria pedir a gentileza do ministro Maílson para entregar o certificado para a sua vasta coleção ao nosso nobre professor. Ou seja, aqui um certificado tradicional da ordem para quem faz palestra aqui. Dessa vez devia ter um adendo, certificado com louvor. Pessoal, eu queria fazer um pequeno comercial. Com a autorização de vocês, que eu tenho certeza que vocês autorizarão, eu vou pedir ao nosso pessoal para encaminhar uma informação sobre um programa de curso, na realidade, para executivos que estejam desempregados. É um programa social, 100% de bolsa, gratuito, portanto. Portanto, eu agradeceria que vocês concordassem em receber essa mensagem e divulgar nas suas redes sociais. Então, ok? Muito obrigado a todos. Obrigado, ministro. Muito obrigado. Muito obrigado. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.